Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Evolua. Aqui é onde nós vamos tratar sobre assuntos espirituais e trazer diversos insights sobre o reino espiritual, sobre o reino de Jesus Cristo. Estava pensando o seguinte: existem alguns princípios espirituais que eles são tidos pela maioria das pessoas como uma verdade absoluta, sendo que não são. Por exemplo, existe um princípio espiritual que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então as pessoas geralmente pegam isso e aplicam uma verdade absoluta. Como assim? Tudo aquilo que a pessoa está falando bastante, ela fala, é porque o coração dela está cheio disso. Veja, só que isso não é uma verdade absoluta, porque Deus em um momento ele fala o seguinte para os israelitas: eu estou em seus lábios, mas não estou em seu coração. Então, quando existe alguma coisa bíblica trazendo uma verdade espiritual, mas que existe algo que abre exceções, então essa não é uma verdade absoluta. Tem um outro exemplo também que dá pra gente trabalhar, que não necessariamente tem a ver com o primeiro citado, mas que dá pra gente extrair alguma sabedoria disso. É o seguinte: pelo fruto nós conhecemos a árvore, certo? Beleza. Só que, por mais que esse fruto tenha uma aparência boa, ele não é pela aparência que ele deve ser julgado se é boa ou não. Por exemplo, o que muitas pessoas hoje em dia diz é que se está dando resultado, eu não tenho que questionar. E não é bem assim. Jesus, em um certo exemplo bíblico, quando algumas pessoas naquele dia vão se dirigir até ele, dizendo, em teu nome eu curei e expulsei demônios, ele vai falar, se aparta-te de mim porque eu não te conheço. Ou seja, a pessoa está trazendo resultado. Está aqui, ó, mostrando, ó, eu dei resultado no teu nome. Ele vai falar, se aparta-te de mim, não te conheço. Primeiro lugar, o que faz para uma pessoa não ser conhecida por Jesus? É não estar nele. Segundo, não ser amigo dele. Porque é impossível um amigo de Jesus, naquele momento, Jesus falar, eu não te conheço. É impossível. Primeiro, a pessoa não foi amigo. E segundo, ela não estava nele. Ela não operou nele. Ela operou porque ela já sabe como operar. Ela fez porque ela já sabe como fazer. Mas ela não teve autorização para fazer. E isso é um pouco complexo, porque, por exemplo, eu posso fazer o bem, mas eu posso fazer o bem e aquela pessoa receber o bem que eu estou fazendo. Porém, para mim mesmo, isso pode conter algo negativo, porque vai depender da motivação pela qual eu estou fazendo, vai depender se eu tive uma autorização de Deus para fazer. E isso é relativo, tá? Essa questão de ter uma autorização. Nem sempre você tem que ter uma autorização para fazer o bem. Se alguém está ali na sua frente e precisou de alguma coisa, você vai lá e faz. Né? Isso é relativo, mas eu estou falando de coisas bem específicas. Além disso, tem a motivação. Será que tinha vaidade nisso? A pessoa que está recebendo o bem, ela recebeu, beleza. Mas a gente está falando de você. Veja que essa pessoa do exemplo, ela apresentou os frutos. Ela falou, olha aqui,
o meu fruto é de justiça, o meu fruto é de bondade, porque eu apresentei eu fiz no teu nome, não foi no nome de nenhum outro Deus, eu fiz no teu nome. E ele fala, não quero saber, não te conheço. Sabe por quê? Não teve a verdadeira piedade nisso. Foi egoísta, foi para aparecer, foi para... não teve a verdadeira essência do amor. Então, o fruto tem a aparência, mas não tem a verdadeira essência. Então isso desmorona totalmente o que a gente tem escutado por aí falando, né? De que se eu vejo o resultado, eu não tenho que discutir o processo, eu não tenho que discutir mais nada. E eu nem estou falando sobre ter adquirido aquele resultado por meio ilícito. Eu estou falando sobre motivação, sobre coração, sobre essência, sobre santidade, sobre purificação, sobre estar em Deus, estar em Jesus. Jesus não dava um passo sem que o Pai autorizasse ele. Veja que a própria mãe de Jesus quis pular uma etapa, quis fazer no momento que não era o momento de Deus. Por mais que ela teve a sensibilidade espiritual de estar vendo um certo ambiente, e nessa sensibilidade espiritual, ela foi lá e pediu para Jesus fazer algo, Jesus falou, não está no momento. Embora passasse pouco tempo depois e ele recebeu uma instrução do Pai, agora é o momento. Mas aquele momento não era o momento adequado. Jesus sempre se pautou pela voz de Deus. Ele diz, o que eu ensinei de vocês é tudo o que eu recebi do Pai. Ou seja, ele não fez nenhum passo além da permissão de Deus. Não importa se tem a ver com algo que ele sabia fazer, mas ele só fazia aquilo pela qual ele foi encarregado. Muitas pessoas acham que, porque estão servindo a obra de Deus, estão servindo o Deus da obra, e não é assim. Você pode estar servindo a obra de Deus e não ter comunhão com Deus, não ter intimidade com Deus, e aquilo você está fazendo algo, por mais que tenha um certo benefício visualmente falando, você está fazendo algo que Deus não pediu para você fazer. E você não está servindo Ele. Eu já ouvi pessoas falando bem assim, mas isso não tem nada a ver, é como uma empresa, que lá tem o cara que é o mais alto nível, ele nunca te viu, e você ali é um faxineiro, se você está fazendo para a empresa dele, é óbvio que você está fazendo para ele porque ele está tendo lucro. Só que com Deus não é empresa. Com Deus é relacionamento. Com Deus você escuta o Criador, você apalpa o Criador, você tem intimidade. Não é como uma empresa que o cara está lá embaixo, na base da pirâmide, e nunca nem sequer teve contato com o CEO, com o topo da empresa. Não, no reino de Deus é diferente, você tem relacionamento. Então, você precisa estar fazendo algo pela qual Deus te direcionou. Você tem que ter uma palavra de Deus para fazer isso. Por exemplo, alguém destruiu uma parede e ele... a missão dele era destruir aquela parede, quebrar aquela parede. E alguém viu o resultado e falou, perfeito, você cumpriu, você fez exatamente o que era para fazer. Você executou perfeitamente o que eu pedi. Só que ele quebrou com uma chave de fenda. O que acontece? A chave de fenda foi projetada para fazer isso? Não. Mas tem muita gente que é chave de fenda que está quebrando parede e visualmente as pessoas estão falando, tá vendo? Tá dando resultado, é isso. É a vontade de Deus. Eu estou vendo o resultado. Só que ele nasceu para fazer uma outra função. Ele foi projetado para fazer uma outra função.
E o que acontece com alguém que está fora da sua função? Ele está impedindo a função de outra pessoa e ele está enganando pessoas que não estão tendo discernimento espiritual. Porque com uma marreta seria mais eficiente. Com uma marreta é a ferramenta adequada, que com o passar do tempo é mais segurança de durabilidade. Então, o recado é: faça o que Deus mandar você fazer. Esteja no lugar onde Deus mandar você fazer, onde ele mandar você estar. Há um tempo determinado debaixo do céu, mas como identificar que é o tempo para plantar, que é o tempo para colher, que é o tempo para dormir? Como que identifica os tempos e as estações? Estando em Deus. Somente isso. Abraço. Tchau, tchau.